Olá, começa agora um dos programas mais científicos da região amazônica, claro, o AmazonSat Educação. E hoje nós estamos na Universidade Federal do Amazonas, campus Manaus, e esta universidade abriga o terceiro maior fragmento florestal do mundo e o maior do Brasil, com cerca de 700 hectares, o equivalente a 700 campos de futebol. E nessa floresta rica em biodiversidade, professores e alunos do Instituto de Ciências Biológicas estudam e monitoram dois animais silvestres, jacarés e preguiças. E a ideia é entender como o crescimento urbano que está ao redor dessa floresta influencia na biologia desses animais. O crescimento urbano desordenado tem levado as pessoas a dividirem espaço com os animais silvestres, os primeiros moradores. Um exemplo dessa pressão urbana está no campus da Universidade Federal do Amazonas. Neste fragmento de floresta encravado dentro de Manaus, existe uma biodiversidade ainda desconhecida por parte dos manauaras. Em outras épocas, essa área já foi maior, mas devido à invasão que deu origem ao bairro do Coroado nos anos 70, a UFAM perdeu uma grande parte de sua floresta. Na medida em que ela foi diminuindo, sua biodiversidade passou a ficar exposta. Então, em Manaus, nós temos dezenas de espécies de vertebrados que estão sofrendo com esse crescimento urbano desorganizado. Entre eles se destacam os jacarés, os crocodilianos, como são formalmente chamados, e as preguiças. O cidadão sai de casa, encontra um animal na frente da casa dele, e ele, por dó ou por medo desse animal, ele aciona o sistema público. Então vai, por exemplo, o bombeiro e resgata esse animal, e esse animal ele não pode ser sacrificado, ele tem que ser destinado para alguma outra localidade. Nós ainda não sabemos cientificamente o valor de pegar um animal residente, que conhece o ambiente, e levá-lo para uma outra localidade, mas nós fazemos isso com regularidade. E parte então do nosso estudo é entender como esse animal levado da região, da casa dele, para um outro ambiente, como ele se comporta, como ele se movimenta, se ele sobrevive e se ele consegue manter o seu padrão de vida que ele tinha antes, em termos ambientais. Esse é o objetivo primário dessa pesquisa. A escolha de jacarés e preguiças está no fato desses animais serem mais abundantes na região amazônica. E no primeiro semestre, período chuvoso em Manaus, eles são os mais resgatados pelo poder público. Assim que são capturados, algumas espécies de jacarés e preguiças são levados para os laboratórios do Instituto de Ciências Biológicas. Aqui, os alunos da graduação e pós-graduação têm a oportunidade de estudarem mais de perto esses animais. Alunos locais daqui da região que não têm tempo ou não têm condições ainda de trabalhar com essas mesmas espécies na mata contínua, como a gente chama. Então nós estamos puxando essa realidade aqui para Manaus. Um exemplo disso são essas pesquisadoras que realizam trabalhos distintos e recentes com duas espécies de jacarés da região amazônica, o jacaretinga e o coroa. Então, o jacaretinga, ele é um animal que ele é bastante abundante. Ele pode ser encontrado em diversos corpos d'água, por ser mais resistente, tanto o ambiente sendo limpo, quanto sendo poluído por dejetos, esgotamento sanitário, como até mesmo por dejetos industriais, como no caso dos igarapés que cortam o distrito industrial. Nós vamos tentar amostrar indivíduos de ambientes de água limpa e de igarapés poluídos, igarapés da zona urbana de Manaus, e tentar avaliar se a poluição que está sendo emitida nesses igarapés, ela está influenciando de alguma forma o DNA desses animais, se está ocasionando algum dano ou alguma mutação. Bom, meu projeto de PIBIC, ele visa o estudo da microbiota bacteriana do popularmente conhecido jacaré-coroa e jacaretinga. O que é a microbiota? A microbiota ela é toda bactéria presente, no caso, na cloaca, na boca e na língua, na cavidade oral dos jacarés estudados.
E por que isso? Devido à expansão urbana, hoje em dia o habitat do jacaré, tanto tinga quanto coroa, vem se tornando também na cidade, os igarapés. E isso nos motivou a estudar qual essa mudança bacteriana, qual mudança na microbiota pode estar acontecendo ou não no jacaré que hoje vem tomando a cidade como habitat. E ocorre também essa comparação, tanto do jacaré da cidade, como do jacaré que ainda vive, que ainda consegue viver, encontrado no habitat dele natural. E também amostras de sangue do jacaré, tanto coroa quanto tinga, visando a análise microbiana, com a capacidade desse sangue de atuar contra patógenos humanos, contra bactérias que podem causar doença ao humano. Meu nome é Natália Carvalho, sou bióloga e atualmente estou no doutorado e trabalho com citogenética de lagartos. Dentro dos lagartos, eu trabalho com 4 espécies. Popularmente, elas são conhecidas como calango verde e teiu. Os dados que vou apresentar, é com relação à identificação genética desses bichos. Cada espécie, eles apresentam uma informação genética, sendo os calangos verdes, eles apresentam 50 cromossomos e teiu 36 cromossomos. Esses bichos, apesar de ser morfologicamente semelhantes, eles apresentam informações genéticas específicas. Mesmo olhando a morfologia dos bichos, existe uma diferença do indivíduo jovem para o indivíduo adulto. Eles apresentam características específicas que, quando você olha a olho nu, você imagina que são indivíduos, espécies diferentes, mas são mesma espécie. Então, eu venho a estudar esse grupo para tentar vir com informações genéticas, mostrar que existem diferenças dentro dessa família que eu trabalho. A seguir, saiba as tecnologias utilizadas por estes pesquisadores para o monitoramento desses animais.